Recrutamento e seleção de funcionários. Hoje, um dos maiores desafios que os empresários estão passando. Esse vai ser o tema do nosso episódio de hoje do podcast O Jogo do Sucesso. O podcast para ajudar você, empresário. E hoje a gente tem aqui como convidada uma pessoa especialíssima, tá? Expert em recrutamento e seleção, Tatiana Cordeiro, né? Da Bipartner Consultoria. Isso mesmo, Thiago. Tati, primeiramente apresenta para quem está acompanhando a gente, por favor. Olá, pessoal. Prazer, eu sou a Tatiana. Hoje eu sou gestora da Bipartner Consultoria em RH. A nossa consultoria ela é especialista em recrutar, buscar, captar. Acho que o principal desafio é captar os talentos no mercado de hoje. Trabalhamos aí a nível Brasil, recrutando para diversos segmentos e estamos aí enfrentando esse desafio que o Thiago acabou de mencionar. É isso aí. E de antemão, eu quero falar para você que está acompanhando a gente, já deixa a curtida no vídeo, no episódio, vamos combinar? Se você não gostar, você tira. Mas já deixa a curtida, já se inscreve aqui no podcast, no canal, para não perder os próximos episódios, tá? Tati, é fato que, pelo menos aqui na nossa região, tá muito difícil encontrar mão de obra. Mas muito difícil. E o que vem é bem questionável. Né? Principalmente na parte de... Eu nem sei se eu diria na parte de capacidade técnica, mas principalmente na parte de comportamento. Como é que tu vê esse cenário hoje... pelos exemplos, porque os exemplos que eu tenho são menores, né? A minha amostra é menor. Como você está enxergando esse momento do mercado? Está realmente difícil encontrar mão de obra? Tá muito difícil. A gente está com uma dificuldade a nível Brasil, não é uma dificuldade específica da nossa região, porém, a região de Itapema é a mais complexa do Brasil, acredite se quiser. O maior desafio que a gente tem em recrutar hoje, seja a área que for, seja tanto uma área especialista mais técnica, onde a gente tem uma remuneração maior, quanto uma área mais operacional, atendimento, varejo, né, comércio, hotelaria, etc. Aqui também é o maior nível de dificuldade. E a gente está com esse cenário hoje. Qual que é? É uma combinação perigosa, eu diria, né? É um excesso de oportunidades, que isso seria bom. Nossa economia tá legal. Isso é uma amostragem boa, né? Santa Catarina vem aí num desenvolvimento legal. Porém, a mão de obra, ela é escassa e desqualificada. Então, esse é o jogo que eu digo que é uma combinação complexa aí para o nosso cenário do momento. A demanda cresceu mais rápido do que a oferta de vagas, né? Os candidatos, né? Exatamente. A demanda cresceu mais rápido do que temos quantidade e qualidade de mão de obra. A gente poderia dizer que a diferença de regiões do Brasil influenciaria nesse sentido da qualidade da mão de obra? Por exemplo, a gente pegar uma pessoa que vem do Nordeste aqui para o Sul, que tem valores diferentes, uma cultura de trabalho diferente, uma cultura de viver diferente, são hábitos diferentes. Daria para dizer que isso é um dos motivos do desafio que tem hoje em dia, porque a gente está recebendo muita gente de outros estados, né? Boa parte da mão de obra que a gente consegue captar vem de outros estados, não é isso? Sim, exatamente. É muito bacana esse ponto que você tocou, Thiago. A gente tem essa dificuldade hoje aqui na nossa região, porque praticamente hoje, vou dizer que 50% da nossa mão de obra é de fora. Né? E a gente tem um pessoal vindo de muito longe mesmo. Até pouco tempo atrás a gente tinha, né, a maioria do pessoal que trabalha aqui, que está vivendo aqui, Paraná, Rio Grande do Sul. Hoje até isso que você citou é uma realidade. O Nordeste está trazendo muita gente morando aqui. E aí o que eu percebo é que as pessoas elas vêm morar aqui sem entender o quanto custa a nossa vida aqui, né? Achando que custa a mesma coisa que na cidade deles, que muitas vezes é interior. E aí eles chegam aqui com a maior boa vontade, querendo ficar, mas não conseguem se estabilizar. E aí acabam voltando. E isso gera turnover e rotatividade no nosso mercado de trabalho. Então, muitas vezes a gente dá uma oportunidade, recruta alguém que veio, né, que seja do Norte, do Nordeste, até mesmo aqui do Sul. Essa pessoa começa na empresa com uma boa vontade, querendo fazer acontecer. Dá 2 a 3 meses, ela percebe que ela não vai conseguir,
sustentar o padrão de vida aqui e volta para sua cidade. Isso é um problema que a gente tem enfrentado muito grande aqui. Por isso que nós da Bipartner, nesse momento, a gente investiga muito, né, essa pessoa quando ela vem. Se ela já tem local para viver aqui, se ela já pesquisou quanto é que custa aqui, se ela tem pessoas para dividir. Porque se, né, digamos, uma pessoa solteira, se ela tem 2 a 3 colegas, amigos para dividir um apartamento, o custo fica bem menor. Mas até isso acontecer, o custo fica alto. E aí é difícil mesmo, com o salário de mercado se manter. Dá para a gente adaptar esse teu exemplo aí para outras regiões do Brasil também, eu imagino, né? Por exemplo, São Paulo. Se você arrumar um candidato para uma empresa em São Paulo, que o candidato tem que pegar 3 ônibus e fazer 2 horas de trajeto para ir, 2 horas para voltar, a tendência dele não ficar no emprego e sair quando outra oportunidade surgir é grande, não? Exatamente. Por isso que, como a Bipartner recruta o Brasil todo, hoje, cada região do Brasil que a gente recruta, nós temos consultoras, recrutadoras que moram lá para entender essa dificuldade. Hoje eu tenho um escritório em São Paulo, tem a Stephanie, que é a nossa consultora, que está lá, e ela entende toda essa logística de bairros, dificuldades, ônibus, quantos pega, metrô, quanto custa, né? Se isso é viável, se isso é inviável. Que às vezes a gente olha uma rota no Google, aparentemente ali parece 40 minutos. Só que não, muitas vezes o empregador, o empregado, ele tem que pegar 2 a 3 condições, troca, né? Então, é uma dificuldade real mesmo isso, em todas as regiões do Brasil. Hoje, a questão deslocamento é um ponto, seja em qualquer lugar do Brasil mesmo, assim, o trabalhador, ele não... A gente acaba olhando muito, assim, passou de 1 hora de distância da casa dele para o local de trabalho, já começa a ficar complicado. Ô, Tati, a gente vê muitas empresas ser a própria empresa quem faz o recrutamento e seleção. De forma bem simplória, coloca um cartaz lá dizendo, temos vagas, estamos contratando. E a maior parte dos empresários não vai se atentar para fazer essa análise da proximidade de onde a pessoa mora, se ela vai conseguir se sustentar nesse novo local de moradia. Então, ele vai acabar contratando, vai dar errado, e ele nem se ligou desse detalhe. Quais são os outros pontos que você observa que podem fazer um bom candidato não continuar na vaga? Perfeito, Thiago. Grande parte dos nossos clientes, eles chegam até a Bipartner já tendo recrutado sozinho e deu errado. Né? Normalmente eles chegam até nós pedindo ajuda porque já tentaram, não conseguiram por N motivos. Um dos motivos que não dá certo é esse que você citou. Outros motivos que não dão certo é uma não avaliação técnica e comportamental adequada desse profissional, uma boa análise de teste mesmo, né? Porque a entrevista, ela é uma amostragem. Se você não tem técnica para fazer, pior ainda. Então, avaliar ele através de ferramentas comportamentais, né? Como o DISC, que a gente utiliza hoje no processo de seleção. A gente utiliza vários outros testes também. A gente utiliza testes psicológicos, dependendo da vaga. A gente está num processo seletivo hoje em Florianópolis para uma empresa aplicando IFP, que são testes psicológicos mesmo, né? E outro ponto muito, mas muito importante que eu diria para você que hoje é praticamente 50% da rotatividade é a não capacitação dos líderes dentro da empresa. Esse é um ponto que pega muito na cultura organizacional e não adianta a gente recrutar os melhores profissionais se a gente não tiver uma liderança adequada e capacitada, madura o suficiente lá dentro e que entenda que pessoas são complexas e que pessoas prontas não existem e que um líder precisa treinar e desenvolver. E isso é uma reclamação que a gente recebe direto dos candidatos. Olha, normalmente eles criam um vínculo com a gente. Então, quando eles saem de uma empresa, eles nos chamam, eles nos mandam mensagem. Olha, Tati, saí da empresa X, né? Queria te agradecer, tu nos colocou lá, mas assim, poxa, não consegui, não tive treinamento. Né, me jogaram no função, meu líder não conversava comigo, não me dava feedback, trocaram meu horário 4, 5 vezes sem me explicar o porquê. Então, uma liderança qualificada, hoje eu diria que é 50% do trabalho, porque não adianta uma consultoria como a gente recrutar o melhor e a gente colocar lá internamente e isso não se sustentar. Por isso que para você que está acompanhando a gente aqui, hoje eu trabalho na parte de consultoria focada em desenvolvimento de lideranças e implantação de cultura. A Tati contrata e eu tento fazer aquilo ali dar certo ali dentro. E o que eu vejo é bem isso aí que você falou. Já começa errado muitas vezes no dono. Que ele quer que os funcionários tenham determinados valores para a empresa,
mas ele próprio não vive aqueles valores. Aí fica o faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Ou ele até pode vestir a camisa, mas os líderes, né, quem tá no meio de campo aí, quem tá entre o dono e o operacional, não tá comunicando isso, né? E a gente vê que, pô, um funcionário, não precisa nem ser líder, nem ser o dono, um funcionário, maçã podre, ele consegue estragar todos os outros. Desculpa interromper. Eu já tive cliente que tinha funcionário promovendo assim picuinha e rebelião contra a empresa. Puxa um funcionário, fala mal, puxa o outro, fala mal da empresa, puxa o outro, fala mal. Quando tu vê o que era para aquele cara que tu contratou tá contribuindo minimamente, ele tá mais atrapalhando do que ajudando, né? E aí eu falo muito que a liderança precisa ser muito forte e atuante nesse cenário, né? Quando a gente fala líderes qualificados, líderes bons, muita gente confunde com o líder passivo, né? E não é. É um líder que ele vai ter um olhar humano, mas ele vai ter um olhar forte e um olhar de tomada de decisão, muitas vezes, e principalmente de perceber esse tipo de situação que você falou, né? Para não deixar isso acontecer. Porque se a gente não tem o que eu chamo de uma cultura que vem de cima para baixo, que é quando o dono e os líderes, eles colocam muitas vezes os seus valores para rodar no negócio, acontece o contrário. Os funcionários da linha de baixo colocam essas culturas, esses valores deles, e muitas vezes o dono e o líder acabam sendo atropelados pelo negócio. É muito sério mesmo isso que você está falando, assim. E acho que todo empreendedor que está nos acompanhando hoje, que já passou por isso, sabe da real necessidade hoje de ter lideranças capacitadas e treinadas. Para nós, essa parceria, né, Thiago, de você desenvolver líderes e a gente recrutar é muito importante, porque para nós é muito claro. A gente tem clientes onde a gente contrata pessoas e as pessoas ficam anos, e a gente tem outros que não. E para mim é muito claro aonde fica e aonde não fica o porquê, o motivo. É a cultura da empresa, é o clima organizacional, é a gestão capacitada, é o dono, o empreendedor que se capacita, que busca olhar para si, que busca o seu autodesenvolvimento. Sem isso, não adianta. Eu tive um case de uma empresa que, implantando cultura, a gente implantou cultura. Isso demora, você sabe, né? Sim. Não é do dia para a noite. Principalmente se a cultura já é existente é muito diferente daquela que é desejada pelo dono da empresa, que aí o movimento é maior. E foi um caso assim que aconteceu com um cliente meu. Levamos uns 6 meses para mudar a cultura, a visão dos funcionários e o posicionamento deles. E é uma empresa do segmento da construção civil, então a gente sabe que o grau de instrução, de escolaridade dessa mão de obra é menor. Acaba sendo um pouco mais bruto, né? E foi um desafio fazer os funcionários verem valor nos cuidados que a empresa tinha com eles, além do salário. Basicamente, eles ganhavam funcionários e perdiam funcionários por troco de bala. Ou eles tinham que oferecer um pouquinho a mais do que o cara ganhava no concorrente, ou o concorrente oferecia um pouco a mais. E isso era suficiente para um funcionário sair de uma empresa. E o que a gente começou a ver ali, depois que começou a implantar a cultura, o funcionário, ele hoje entende o valor desses cuidados que ele recebe dentro da empresa. Hoje ele se sente parte da empresa, ele se sente situado, porque a cultura comunica correto, e ele não troca. Não só ele não troca, como das outras empresas vêm perguntar para ele como é que faz para entrar. Eu falo que, bom, a Bipartner, né, trabalha muito forte com o método Disney como uma ferramenta, né, de desenvolvimento dentro do recrutamento. A gente usa essa ferramenta para recrutar para os nossos clientes. E um dado muito interessante é que a Disney, quando vai abrir parques em outras culturas, em outros locais, que não é os Estados Unidos, né, onde eles têm o berço do DNA deles, eles têm a prática de contratar os funcionários e treinar por 8 meses antes do parque abrir. 8 meses. 8 meses treinando, pagando salário de um time completo, muito grande, né? Não é pequeno, para que eles aderem à cultura da empresa. Então, para a gente ver como é um desafio,
Não é fácil para ninguém, né, formar uma cultura. Às vezes os líderes falam, não, né, Thiago, vem cá, em 2, 3 meses arruma essa cultura para mim. Não é assim, né? É um trabalho de formiguinha, mas tem que começar. Se não começar, É. nunca vai ter, né? E o bom é que depois que o negócio roda, depois que você conseguiu fazer isso fluir, quando você selecionar alguém, essa pessoa não vai sair. Sim. Porque tu também precisa saber essas informações da empresa, não? Tipo, saber quais são os valores da empresa, a forma como ela trata funcionário, para tu tentar achar um candidato mais adequado àqueles valores, não é isso? Até é legal que tu tocou nesse ponto, Thiago, hoje como é que acontece o nosso recrutamento, né? Então, o empreendedor, ele vem até a gente, ele solicita a abertura de uma vaga. A primeira coisa que a gente faz é avaliar a empresa e o gestor. A gente aplica um assessment comportamental, que é o DISC mais algumas ferramentas, junto com o DISC, no gestor imediato. A gente avalia esse gestor, a gente faz uma reunião de devolutiva desse teste para esse gestor, a gente explica o comportamento dele. Além disso, nessa reunião, a gente elabora junto com ele quais são os comportamentos chaves, base para esse cargo e quais os comportamentos inaceitáveis para esse cargo. E a gente, junto com ele, entende quais são os valores culturais da empresa. Né? Um exemplo, a gente atende uma rede de imobiliárias de São Paulo, que eles são uma rede muito jovem, e todo o time deles é na faixa de 25, 30 anos. E eles são muito informais, né? No jeito de ser, no jeito de se vestir, no jeito de fazer reunião. E esses dias a gente achou um corretor para eles muito bom, um corretor com currículo, só que ele era uma pessoa muito formal. Se vestia ainda de uma forma muito formal, se portava de uma forma muito formal, escrevia de uma forma muito formal. E a gente achou uma dor, né? Porque era um ótimo profissional, mas avaliando junto com a empresa, a gente olhou e falou, poxa, ele não vai caber na nossa cultura, né? E muitas vezes, se você não tem um processo de seleção nesse formato, você vai colocar uma pessoa assim dentro da empresa e só depois que você vai entender que não cabe. Então, é uma perda de tempo para as duas partes, tanto para a empresa quanto para o profissional. Você gastou para recrutar, você gastou para capacitar ele dentro do trabalho na tua empresa e no final ou você vai ter que tirar ele porque ele está estragando a cultura, porque ele está tentando, na média ele traz a cultura do próprio funcionário, ele traz os valores dele que não é o que tu quer. Sim. Ou ele próprio pede para sair, né? Porque não se adapta, né? Isso aí eu acho muito legal. Quando já tem a cultura bem consolidada, se o funcionário não é... Se ele não vive aqueles mesmos valores, ele nem fica, né? Não, ele não fica. E um ponto importante também é muitas vezes a empresa saber o que ela quer. Porque se ela não sabe o que ela quer, ela vem abrir vaga com a gente abre, né? Deu uma semana que a gente tá lá buscando. Aí eu apresento os finalistas conforme a empresa nos pediu. Aí ela olha e fala, não, esse aqui eu não gostei. Deu, poxa, mas por quê? Ah, não, porque eu não gosto de loira. Deu, ah, tá, essa informação eu não tinha. Ah, não, porque aqui na minha empresa loira não serve, né? Tô dando um exemplo qualquer aqui. E aí a gente fica com esse vai, e a gente busca algo que a gente não sabe o que a gente tá buscando, né? Então, é complicado. Se a empresa não sabe o que quer, todo mundo sai prejudicado. A empresa, o funcionário e o prestador de serviço. No caso, a gente que está aqui do outro lado tentando achar o melhor, mais indicado, né? É o que eu sempre falo para todos os nossos clientes. O nosso trabalho, o trabalho da Bipartner é achar o que o cliente quer. Tá? Então, o cliente ele chega para mim, ele traz a lista de requisitos dele. O meu papel é ir em busca disso. Claro, né? A gente não tem como achar a Alice no País das Maravilhas. Então, muitas vezes, quando o cliente ele tá com uma percepção errônea da realidade, a gente traz ele para a realidade. A gente apresenta fatos e dados mostrando essa realidade. E 90% dos nossos clientes são flexíveis, olham para essa realidade, né? Estão com a gente muitas vezes porque querem esse apoio, essa informação do mercado. Mas se ele não sabe o que quer, dificulta muito essa busca. Muito. Ô, Tati, e você faz entrevista com os candidatos, né? Uma pré-entrevista, vamos dizer assim. Aí você seleciona aqueles que faz sentido para a empresa e apresenta. O empresário deve fazer uma entrevista também? Sim. Ou não precisa? Sim, o papel da Bipartner hoje, primeiro, a gente tria, o que a gente chama, né, triagem na linguagem técnica, mas o que é isso? É verificar todos os pontos básicos antes de vir para a entrevista, ou seja, candidato precisa ter CNH, ativa, B, tem. Muitas vezes a pessoa fala, tenho carteira de habilitação, mas tem carteira de habilitação e sabe dirigir?
São duas coisas diferentes, né? Então, a gente checa todos esses pontos. Tem os requisitos básicos? Vamos para avaliação comportamental. A gente já fez lá atrás, na abertura da vaga, a arquitetura do cargo. Desenhamos a arquitetura do desenho comportamental. A avaliação comportamental bateu? Ok. Aí, então, ele vem para a entrevista com o nosso time de psicólogas. As nossas psicólogas fazem uma entrevista coesa, uma entrevista de 40 minutos a 1 hora, identificando todos os pontos do currículo, checando tudo, checando o comportamento. A gente elabora um laudo e encaminha para o cliente. O cliente avalia esse laudo e identifica se ele quer ou não essa pessoa. Não tem como ele contratar sem ele entrevistar. Não tem. A gente tem alguns clientes, vou dar um exemplo, né? Um cliente do meu coração, que é o Multipark ali. Normalmente, nessa época do verão que estamos com eles agora, eles contratam sem passar por entrevista deles, só com a nossa. Mas é um alinhamento fino de anos que eu trabalho com a rede do Costão do Santinho, né? Eles já nos conhecem, a gente conhece eles, a gente recruta, o pessoal do RH lá é nosso parceiro, então eles olham o nosso laudo e tocam ficha. Por quê? Temporada de verão, a gente tem um volume muito alto. Mas, tirando exceções como essas, grande parte das outras oportunidades, sim, o cliente precisa entrevistar. Ele precisa sentir, né, se há empatia, se há afinidade, se realmente a cultura dele adere àquela pessoa. E claro, e como é que, digamos, eu sempre falo, né, como que segunda-feira vai bater alguém na tua porta dizendo tô começando a trabalhar aí contigo e tu nem sabe quem é, né? Então, sim, precisa entrevistar, sim. Se você fosse ensinar o teu cliente a fazer essa entrevista com os candidatos que você enviou, quais seriam as dicas que você daria? Legal essa tua pergunta, Thiago. A Bipartner faz isso, inclusive. A gente apoia os nossos clientes, a gente tem um material, a gente ajuda eles. Às vezes o cliente que não sabe, a gente ajuda, conduz junto também. Tem muita gente que tem dificuldade nesse processo, né? Mas a primeira dica que eu dou é, primeiro, comece o ambiente da entrevista deixando a pessoa à vontade. Muita gente fala assim, tem que jogar no fogo e ver se vai dar certo, né? Não, normalmente já é um ambiente onde a pessoa já tá mais tensa, já tá um pouco mais nervosa por natureza, né? Um ambiente que não é um ambiente tão confortável. Então, deixar a pessoa que está ali à vontade é o primeiro ponto. Segundo, marcou um horário, respeite esse horário, atenda a pessoa. Imprevistos acontecem, 10, 15 minutos de atraso, mas assim, não deixe o candidato esperando por muito tempo. Isso demonstra respeito, isso demonstra a tua cultura, isso demonstra que horário é importante no teu estabelecimento, né? E depois, atenda essa pessoa primeiro de corpo e alma presente. Muitas vezes o empregado tá ali, né, fazendo a entrevista e o empreendedor tá ali olhando no celular, atendendo isso e nem prestando atenção no que tá acontecendo. Às vezes o cliente chega pra gente e em 10 minutos ele fala: já entrevistei. Poxa, mas em 10 minutos? Como assim? É muito rápido, né? Não dá. Então, é um bate-papo que pode ser informal, mas que ele realmente precisa ser estruturado, precisa seguir uma lógica, né? E aí a gente tem muitas vezes essa lógica que a gente passa para o cliente para perguntas que não devem ser esquecidas nesse momento, perguntas importantes, né? Me Que cita não. uma. Por exemplo, vou dar um exemplo e não é preconceito, né? Porque eu sou mulher e sou mãe, né? Mas um exemplo, mulheres mães. É necessário entender qual que é a tua estrutura, a tua rede de apoio. Quem que cuida dos teus filhos numa eventual necessidade de não ter escola, por exemplo. Emenda de feriado, muitas vezes não tem escola. Como que vai acontecer? Você tem alguém próximo que vai ajudar a cuidar? E isso muitas vezes eu falo para os nossos candidatos, não é preconceito, porque eu sou mãe e eu vivo isso. Quantas vezes meu filho já ficou doente e eu tive que me estruturar para conseguir trabalhar, né? Então, essas são perguntas importantes, né? Muitas vezes a questão de localização, como a gente falou. Claro que, né, quando ele tem o apoio de uma consultoria, isso já vem triado, mas quando ele está sozinho, né? Muitas questões do currículo, tempo de experiência em cada empresa, às vezes os currículos não são atualizados, então a gente tem que olhar isso na entrevista. De novo, também, quando ele vem pela gente, o nosso currículo já está estruturado, já chega para o cliente pronto, né? Mas se você pega um currículo de alguém que vai deixar na porta do teu estabelecimento, muitas vezes é um currículo que não tem as informações que precisam ter. E muitas das vezes deixar claro o que essa pessoa vai fazer na empresa. Quais são as tarefas desse cargo e alinhar expectativas ali com essa pessoa na entrevista, né? As tarefas são X, Y e Z. É interessante para você? Você quer? Você gosta? Horário, deixar muito claro o horário, principalmente quando trabalha com escalas, né? Escala 6x1, horários diferenciados, deixa muito claro quais são os horários, quais são os dias de semana a ser trabalhados. E uma dica final que a gente sempre dá também para os nossos clientes é
a carta proposta, que a gente chama, né? Que é efetuar a proposta efetiva salarial. Durante o processo seletivo, nós costumamos trabalhar com médias, né? Fulano, qual é a tua pretensão? Ah, entre 2,5 e 2,700. A gente trabalha com essa margem, mas o martelo final, né? Lá no ato da contratação, olha, teu salário vai ser 2.573,25. Deixar essa informação clara para o contratado também, o nome do cargo na carteira, qual que vai ser. Às vezes a gente abre uma vaga de assistente administrativo, só que a contabilidade dele vai lá e registra o cara como auxiliar. O que acontece? Essa pessoa muitas vezes vem nos procurar e dizer, olha, não era esse cargo que vocês divulgaram, né? Então, para alguns pode ser que isso não tenha importância, mas para outros sim. Então, todos esses pequenos detalhes durante o processo seletivo, por isso que é importante ter apoio. Poderia estragar um bom, Poderia. uma boa pessoa, um bom match ali por detalhe, né? Por detalhes, exatamente. Ô, Tati, agora eu vou trazer um negócio polêmico aqui, eu acho. Diga. Eu já fiz curso que incentivava fazer teste comportamental ao vivo, vamos dizer assim. Não o DISC, mas de comportamento, de atitude, para avaliar caráter, valores, sem a pessoa ter que responder. Porque se você perguntar para a pessoa assim, você é honesta? Todo mundo vai responder que é. Que sim, exato. Não é? Então, vou jogar aqui alguns exemplos de testes que eles falavam e você coloca assim, Tiago, pela minha experiência, eu acho que isso aí é furada, Tiago. Tá bom. Ou, não, essa aí é boa. Por exemplo, o que eu já ouvi falar? Deixar realmente esperando um pouquinho no começo, né? Os 15 minutos ali. Por quê? Porque se for um candidato que é impaciente, intolerante, ele já vai estar xingando porque está esperando 15 minutos. Faz sentido essa? 15 minutos, 20, a gente considera ok, faz sentido. O que a gente normalmente não acha bacana é a partir de 30, 40 minutos, e não é nem só pela impaciência, porque hoje realmente, às vezes, todo mundo tem agenda tão corrida, e muitas vezes o candidato fala pra gente, olha só, eu vou na entrevista às 2 horas, por exemplo, e às 3:30 eu já tenho outro compromisso, tá bom? E aí a gente sabe muitas vezes que não é por mal, é por compromissos, né? E essa questão que você falou, eu super concordo. Olha, aliás, empreendedores que estão nos ouvindo, testem na prática. Isso é muito, muito, muito bom. Mas pode continuar, Thiago. Próxima, visa testar engajamento, vestir a camisa. E aí tem 2 testezinhos que eu vi. Que é serve um café frio para ver e veja como essa pessoa reage. Ela tem 3 possíveis reações. Ou ela vai criticar a empresa. Entendeu? Olha aqui, tá porcaria de café frio. Já é um ponto de tu avaliar, quem sabe não contratar. Segundo, ela pode simplesmente se calar, é uma resposta meio termo. E o que eles citam como a melhor possível resposta é o candidato educadamente chama a pessoa que serviu o café e diga, olha, eu não sei se esse café é o café que vocês servem para os seus clientes, mas eu vou dar um toque, o café ele tá frio, para mim não tem problema. Mas talvez seja algo para você se atentar se for servir para um cliente. Ou seja, ela teve uma atitude construtiva, de melhoria. Outra nesse sentido, por exemplo, pede para um funcionário teu passar e deixar cair folha no chão. Vê se ele tem a proatividade de levantar e ajudar. Para não ser aquele funcionário que diz assim, a minha função é só isso aqui, eu não vou fazer mais nada do que isso. Faz sentido esses 2 também? Nossa, Thiago, e assim, parece que a gente combinou, né? Mas não. Quarta-feira passada, agora, eu estava justamente num treinamento sobre recrutamento e seleção com o Alexandre Espíndola, que é um dos mentores aí que eu tenho também, que trabalha muito com essa ferramenta do método Disney. E a gente passou praticamente umas 2 horas do treinamento só olhando cases exatamente igual esse que você trouxe, que são importantíssimos. A gente falou do lixo no chão no caminho da entrevista, né, de servir o café frio, de vários outros testes que há de se fazer na prática, que são muito, muito interessantes. Porque é exatamente isso que você falou. Se a empresa não tem uma ferramenta comportamental de análise para medir comportamento, né, que é o que a gente faz através dos nossos testes, não adianta tu perguntar se ela é honesta. É óbvio que ela vai responder que sim, né? Ninguém vai dizer que não. Então, ou você tem ferramentas que analisam isso de forma científica, ou você faz esses testes. Ou os 2, que é melhor ainda, né? No mercado de trabalho de hoje, eu diria, faz os 2. Então,
Esses modelos que você falou, eu super indico, tá? Acho que dá pra gente aplicar todos. E a gente, inclusive, nesse curso que eu tava na quarta-feira, a gente viu um exemplo da Heineken, de um processo seletivo da O Heineken, do candidato, candidato, que muito eles fizeram bom bem aquele isso. vídeo. Nossa, perfeito, né? E o quanto muitas vezes a gente não faz isso no nosso dia a dia. E é tão fácil, né? Alinhar com a recepcionista que vai ali, que vai receber, fazer todo um script na empresa para fazer. Nossa, eu acho isso perfeito. Uma das coisas que a gente indica também, e aí também é um pouco polêmico, né? A gente indica testar mesmo, no sentido de 2 a 3 dias antes de efetivar a contratação. Colocar essa pessoa para observar o momento de maior movimento que seja do teu negócio, seja um hotel, seja um restaurante, enfim, né? Observar aquele momento, estar ali, não trabalhando efetivamente, mas observando. Para até tirar essa métrica dessa observação, como é que essa pessoa vai se comportar nesses dias de observação, né? Se vai ajudar, se vai ficar sentado, se volta no dia seguinte, como que ela vai se comportar. Então, são, são ferramentas que a gente precisa utilizar. Vou trazer mais duas. Deixar, por exemplo, assim, uma nota de R$ 10, R$ 20, R$ 50, num local onde essa pessoa consiga muito facilmente roubar, se ela quiser, furtar, né? Furtar. E não se importar em... Não é sobre ter prova de que a pessoa pegou, você não vai nem pedir o dinheiro de volta, nada. É simplesmente porque se ela pegou, você vai saber que ela pegou, porque depois o dinheiro não tá mais lá no cantinho do sofá, o dinheiro sumiu. Se sumiu, a pessoa pegou. Então, poxa, se ela pegou o dinheiro ali, será que ela não tenderia a pegar mais coisas da empresa? Ou ela vai ver o dinheiro e vai entregar para recepção, né? Qual é a postura que ela vai ter? Quer fazer algum comentário desse ou posso seguir pro último? Pode seguir, mas, né, já fazendo, existe um case também de um empreendedor muito, muito famoso aí no Brasil, em que ele comenta que todos os primeiros salários das pessoas que entram na empresa dele, o primeiro salário do mês do empregado, ele paga mais. E ele verifica se o empregado vai devolver, qual vai ser a atitude do empregado em relação a cair um valor a maior na conta dele nesse primeiro mês de trabalho. E aí, então, ele sempre diz, aí eu tô vendo com quem que eu estou trabalhando. Boa. Essa é boa, você não conhecia. Muito, muito legal, né? Uma outra que eu vi também, eles falam assim, ó. Ah, você contratou a Tati selecionou os candidatos, você entrevistou e você decidiu que vai oferecer a vaga para a pessoa número 1, por exemplo, né? Para o João, lá, você vai oferecer a vaga para o João. Eles falam assim, ó, chega para o João e fala assim, João, a vaga é sua, mas eu te dou R$ 300 para você abrir mão da vaga. Você pode pegar os R$ 300 e ir embora. Qual é a lógica deles por trás disso? Se a pessoa só tá ali pelo dinheiro fácil, porque quer ganhar só pelo dinheiro e ponto, ela vai pegar o dinheiro, vai achar que você é um otário e vai sair dando risada e ganhou 300 conto de graça. E você evitou de ter um funcionário que tá ali só por causa do dinheiro. Ou você vai ter... ou o ideal é o quê? Você conseguir aquela pessoa que vai dizer, não, eu quero o emprego. Porque aí tu tá vendo que ela não tá pensando em algo de curto prazo, ela tá pensando em longo prazo. E pode ter um meio termo. A pessoa pode falar assim, eu quero muito emprego, mas eu tô tão desesperado para botar comida na mesa da minha casa que eu vou ser obrigado a aceitar esse dinheiro. Aí você pode contratar porque é uma situação atípica, vamos dizer assim. Faz sentido? Faz. Inclusive, esse exemplo que você deu, a gente tem um outro exemplo que também eu já vi alguns empreendedores utilizarem, que é oferecer dinheiro para a pessoa desistir da entrevista. Um exemplo, você marca 3 entrevistas com 3 candidatos no mesmo horário, propositalmente. E aí você chega na recepção e fala, olha, gente, me desculpa, aconteceu um engano aqui, minha secretária marcou 3 agendas no mesmo horário, eu tenho um compromisso logo na sequência e só vou poder atender um, né? E eu tô oferecendo aqui para vocês como compensação por terem se deslocado até aqui, R$ 200 para vocês irem embora e perderem a vaga. Qual dos 3 quer ficar? Qual dos 3 quer sair? Né? E aí também é uma forma de a gente ver e medir. E eu acho super... É mais sutil essa. mais sutil. Eu digo, são É estratégias, né? Eu acho super válido, né?
As pessoas que estão nos ouvindo devem estar falando, meu Deus, né? Que é isso? É porque realmente o mercado tá complexo. O mercado tá muito complexo. A gente escuta cada absurdo de clientes. Essa semana aconteceu uma situação tão desagradável num cliente nosso, mas tão desagradável, que uma pessoa da área de marketing, tá? Ela se apropriou do mailing da empresa e começou a vender no seu próprio stories no Instagram aquele mailing. Sério? Absurdo. Eu fiquei 15 minutos processando essa informação. Depois eu fui analisar o currículo do profissional, fui ver um profissional com um currículo bom, sabe? E aí a gente fica se perguntando, né? Mas aonde que foi parar o famoso bom senso, ética? Não sei, sabe? Então, situações como essa que eu vivo como recrutadora, com mais de 400 vagas em aberto hoje no Brasil, todos os dias, me fazem entender que todos esses exemplos que você falou, eles vêm para nos ajudar. Não tem como ser diferente. Porque é mais fácil eu treinar um funcionário na função, na habilidade, né? Uhum, Operacional, no conhecimento. É mais fácil eu treinar ele ali do que uhum. eu tentar mudar caráter, valores, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Tanto é que falam assim, né? Você contrata por currículo e demite por comportamento. E aí eu fico me perguntando, né, Tiago, como recrutadora há mais de 20 anos, eu trabalho com isso há mais de 20 anos. Aonde que tá a lógica disso que as pessoas ainda não entenderam? Eu tenho alguns clientes ainda que olham muito pura e tecnicamente a vivência do currículo, que a parte comportamental para eles não importa. E eu brinco que eu sou chata com os meus clientes. Eu peço que eles olhem o comportamento, eu peço que eles deem uma chance para quem a gente enxerga potencial, porque é isso. Essa máxima tá aí há tanto tempo, por que que a gente faz o contrário na prática? Eu tenho uma teoria. Diga. O dono da empresa, ele começou sendo CLT. Saiu do CLT, virou autônomo, abriu um CNPJ, aí foi crescendo, contrata um, contrata dois, contrata três. Quando ele viu, ele tem uma bela de uma empresa, né? Bem estruturada, grande e tudo. Mas ele não passou pelo processo de implantação de cultura, definição de valores, do que é aceitável e do que não é aceitável, né? Como tu falasse ali que tu pergunta. E aí ele não faz essa seleção dessa forma porque ele não olhou para a empresa dessa forma. E aí E aí ele se vê perdido porque ele não vai saber fazer, porque ele nunca se atentou para isso. E tem outro ponto nisso tudo. Como tá difícil de contratar, às vezes dá um medo, Tati, de ser muito seletivo. Olha a situação, né? Eu sei que não é bom, mas mesmo assim eu tô precisando, porque eu tenho produção para fazer, para entregar, e eu vou aceitar. Porque precisa de gente, né? É tipo isso, né? Mas nesse ponto que você falou, Thiago, muitas vezes, né? Vou dar um exemplo. Eu recruto muito, não só aqui na região, em todo o Brasil, para a parte de decoração de interiores. E as lojas, grande parte das lojas, né? Lojas tanto de móveis planejados, cortinas persianas, decoração de alto padrão. Quando é loja, né, elas precisam de características específicas nesse profissional. Muitas vezes ele precisa vir da área de design interiores e arquitetura, porque ele vai conversar com especificadores desse segmento, né, que são arquitetos, enfim. Ele precisa ter conhecimento em softwares específicos, como o Promob, que não é um software divulgado em escritórios de arquitetura, né, somente na área de vendas. E até você falando, esse é um ponto dificultador que eu vejo, porque eu converso muito com os meus clientes assim, vamos abrir mão do Promob, mas olhar para o comportamento, e o Promob a gente ensina aí dentro, e muitas vezes a resposta do cliente é não, eu preciso do Promob. E aí muitas vezes eu vou recrutar alguém com vícios, alguém que não é tão bom, que eu não recrutaria só por conta desse segmento, desse requisito específico que é técnico, que é ensinável. Quando muitas vezes eu não vou conseguir ensinar para uma pessoa ser engajada, ter brilho no olho, né? Vestir a camisa, ser comprometida. Eu não vou conseguir ensinar isso para alguém que não tem isso como essência, mas eu vou conseguir ensinar o Promob.
O empresário precisa ter a paciência de entender que é melhor ele treinar a parte de função, de conhecimento, de currículo. É melhor ele trabalhar isso por um mês, bem treinado, e ter um funcionário com bons valores e bons comportamentos alinhados com a empresa, Sim. do que eu botar um ali dentro que já sabe mexer no Promob, mas que vai me dar incômodo depois, né? É exatamente isso. É exatamente isso. Então, se a gente precisa optar por um ou por outro, porque o mercado tá difícil, né? E o mercado tá difícil, não tem outra alternativa, eu optaria sempre, sempre pelo comportamento. Sempre. Legal. E como é que tu vê a questão ali da faixa salarial que o mercado tem oferecido? De forma geral, porque eu sei que varia violentamente de uma vaga para outra. Por que eu tô te perguntando isso, tá? Porque, no geral, apesar da gente ter aí uma disponibilidade de vagas muito grandes, o mercado ele não tá girando como ele girava até 2022, por exemplo. Ele tá patinando mais, as pessoas, os clientes estão mais cautelosos em gastar. Tu sentiu alguma interferência nesse sentido, no que a empresa está disposta a pagar de salário? Aumentou o que ela está disposta a pagar porque não tem candidato? Ou diminuiu porque a capacidade de pagamento dela diminuiu também por retorno? O que tu viu nesse sentido de faixa salarial? Eu vejo que grande parte das vagas que a gente tem aberto, elas têm remunerações flexíveis. Esse é um dos motivos pelo qual, às vezes, as pessoas vão até a página da Bipartner e não veem salário divulgado e vêm nos questionar e, no particular, a gente responde, né? Que tem o percentual aí de comissão. Porque às vezes não, às vezes o cliente abre assim, ó, pra mim, ó, Tati, eu preciso de um analista de compras, tá? Só que assim, essa pessoa pode vir com experiência ou sem. Ela pode vir muito sênior ou ela pode vir júnior. Se ela for boa comportamentalmente falando, me interessa, tá? Então, eu posso pagar desde 2.500 a 4.000. Então, se eu divulgar um salário de 2.500, eu não atraio de 4.000. Se eu divulgar 4.000, quem ganha 2.500 que é os 4. Então, eu fico nesse meio do caminho, eu divulgo o salário a combinar e combino isso no particular com cada candidato de acordo com aquele expertise, né? Porque às vezes, o que é júnior pode ter um caminho lá dentro dessa empresa. Ele vai começar nos 2.500, mas ele vai chegar nos 4. Agora, se eu já falar que é 4, depois ele não aceita os 2.500. E muitas vezes ele é um bom candidato, mas não para aquele valor, né? Então, hoje eu vou te dizer que grande parte dos nossos clientes, eles estão nessa jogada. Eles têm flexibilidade de pagamento de acordo com o perfil que eles encontrarem. E muitas vezes eles estão dispostos a pagar um pouquinho mais se eles encontram pessoas boas. Eu canso de abrir vaga com valor, um exemplo. O cliente ele abre a vaga para mim com R$2.000. Lá no final a gente contratou alguém com 3.500. Eu canso de acontecer isso, tá? Direto, assim. Então, o empresário tem se mostrado flexível para preencher a vaga. Tem se mostrado flexível para preencher a vaga, sim, tá? Agora, temos um pequeno percentual, que não é muito grande, mas temos um pequeno percentual de empresários que não têm condição para isso, e eu, como empreendedora, entendo isso, né? Tenho essa empatia, porque eu digo, às vezes eu queria pagar muito mais, também não consigo. E muitas vezes eles querem, só que daí é o que eu falo, quando você não tem condição de negociar, de flexibilizar valores com o mercado, você tem que ter plena realidade do que você pode contratar com o valor que você tem. Eu sempre brinco, né? Muitas vezes um exemplo, uma construtora quer contratar uma recepcionista, eles chegam pra mim e pedem uma Gisele Bündchen pra pagar R$2.000. Aí eu falo, olha só, a Gisele Bündchen custa um pouquinho mais, entende? Então, a gente também não opera tantos milagres assim, né? É mais difícil. Ô, Tati, e aonde... como é que o empresário pode encontrar funcionários? O que mais eu vejo nos empresários que eu atendo é eles meio perdidos aonde essa pessoa tá. Certo. E aí ele pensa assim, tá, o que me cabe? Divulgar no Instagram, estamos contratando, ou só depois de muita necessidade, ele se dispõe a gerar um desgaste indo atrás do funcionário da concorrência. Quais são as formas aí? Dá umas dicas aí para o empresário para ele expandir a visão dele sobre potenciais origens desse candidato. Tá, vamos lá.
Divulgar vagas hoje, a gente continua divulgando, é praxe. Mas ela não divulgar uma vaga, seja em qual canal que for, não é o que faz eu fechar minhas vagas hoje. Se eu divulgasse todas as vagas que eu tenho hoje, seja de um recepcionista, seja de um gerente, eu não fecharia. Se eu divulgasse as vagas e ficasse esperando as candidaturas das pessoas, apenas você lá e fizesse o processo de seleção normal, né? Pessoa se candidatou numa vaga divulgada, eu recruto ali os melhores e vou lá e faço uma entrevista e fecho a vaga. Esse processo não existe mais. Nosso trabalho hoje é na caça ativa, que é o que a gente chama de hunting, tá? Então, muitas vezes o cliente ele vem até nós porque ele mesmo não consegue ir buscar essa mão de obra na concorrência por ética de mercado, né? Muitas vezes não dá para você dizer, olha, o fulaninho tá aí no mercado abordando os funcionários da concorrência. Isso acaba ficando indelicado e ele vem até uma consultoria para que a consultoria faça isso. Hoje, se eu divulgo uma vaga de recepcionista em Itapema, eu vou receber, vamos lá, 30 currículos. Desses 30, 5 são adequados. Desses 5 adequados, eu vou aplicar a avaliação comportamental, me sobra 2. Aí eu agendo a entrevista, aparece 1, essa uma declina da vaga, porque nesse meio do caminho ela já conseguiu outra coisa. Então, se eu não for fazer uma caça ativa hoje, uma busca ativa, eu não fecho vaga nenhuma. Hoje, o time de psicólogas da Bipartner é assim, metade do dia das minhas consultoras, elas passam ligando efetivamente para candidato e convidando eles para o processo seletivo. Às vezes o cliente ele pergunta para mim, Tati, eu preciso abrir uma vaga de analista de marketing, você tem banco de dados? O que eu respondo para o meu cliente é sim, eu tenho 6 anos de consultoria, meu banco de dados é extenso, mas eu preciso ir atrás desse banco de dados, ligar individualmente para cada um, ofertar a vaga e de acordo com os requisitos eu vou fazendo o funil e esse funil vai ficando cada vez menor, né? Então, muitas das vezes a gente usa muito de artifícios hoje, até de marketing, tráfego pago, o que as empresas usam para lead, para atrair clientes, a gente usa também para atrair candidatos. É um movimento que exige proatividade, né? Totalmente. E não reatividade. Você não pode ficar sentado esperando vindo. A maioria dos clientes falam pra gente assim, olha, divulguei a vaga no Instagram já faz 2 semanas, não apareceu ninguém. E pro empresário ser a parte reativa, pro empresário se colocar no papel dele e ir procurar, caçar um funcionário, é um desperdício de tempo bem grande para ele, né? Muitas vezes ele nem tem esse tempo, né? Às vezes ele não consegue fazer isso. Porque realmente é o que eu brinco, é um trabalho de sentar e fazer. Hoje, um dos únicos trabalhos que eu brinco, assim, que não é possível você fazer menos e performar mais é o recrutamento, porque o recrutamento ele é totalmente dependente de tempo. A minha consultora, ela tem que sentar, ela tem que ir para todos os meios, plataformas. Às vezes a gente pega, por exemplo, 5 lojas da concorrência do nosso cliente. A gente vai para o Instagram. Aí no Instagram, a gente mapeia todos os seguidores dessa loja para descobrir quem são os funcionários dessa loja. Aí, quando a gente descobriu quem são os funcionários dessa loja, a gente manda um direct, espera que essa pessoa nos aceite, para daí então a gente convidá-la para um café e oferecer a vaga. Porque essa pessoa não está com o currículo disponível no mercado. Como é que eu vou chegar até ela, né? Porque aí também o empresário não precisa se expor, né? Não, exatamente. Nesse caso, a tua empresa faz isso. Sim. Eu tenho uma visão sobre isso que ela... Vamos ver se você concorda ou se você vai me trazer aqui um aprendizado. Eu sempre disse para os meus clientes, nunca feche vaga. Deixa sempre em aberto. Ah, Thiago, mas eu não estou precisando contratar. Mas deixa em aberto. É tão difícil achar um bom funcionário hoje em dia que eu tenho certeza que se vier um muito bom, você vai dar um jeito de alocar ele para não perder. Faz sentido isso? Deixar a vaga constantemente aberta ou não? Eu tenho vários clientes que têm esse trabalho com a gente, que a vaga dele fica aberta full time, sem fechar durante todo o tempo. Vários. E tem um cliente nosso aqui da cidade ainda, que é uma empresa muito grande aqui. Inclusive, na semana passada eu tive lá em reunião com eles e eles falaram, ó, tu sabe, né? Aquela nossa vaga lá é do nível muito júnior ao nível muito sênior. Qualquer pessoa que aparecer, você me manda aqui. Qualquer. É vaga aberta o ano inteiro. E, inclusive, esses dias um candidato bem assim pra mim, poxa, mas essa vaga pra empresa tal nunca fecha. Significa que não é bom trabalhar lá? Por que essa vaga tá sempre em aberta, né? E aí, eu respondi pro candidato, eu falei, não é isso. É porque é uma empresa em franca expansão e que tá sempre precisando de mão de obra qualificada.
E é a realidade de grande parte das empresas. Então, respondendo a tua pergunta, sim. Deixar uma vaga sempre em aberto é a melhor estratégia possível. Inclusive, temos alguns colegas nossos em comum que já estão fazendo isso, ó. Estão com vaga em aberto É, 100% ali na Bipartner. é isso aí, porque tu tem tempo para selecionar, né? Aham, exato. Aí você vira o jogo. Aham. Não é o funcionário, não é o potencial funcionário, candidato que manda no jogo porque você está desesperado precisando. É você que manda no jogo porque você não está desesperado precisando. Inclusive, nós da Bipartner mesmo, toda vez que alguém me aborda, que alguém me aciona com um currículo legal, pedindo para conversar, mesmo que eu não tenha vaga, eu converso com essa pessoa. Ô, Sim. Tati, e quando a gente fala na diferença de vagas entre operacional, administrativo, uma vaga mais voltada para um estratégico, que muda muito o grau de instrução dessa pessoa, de escolaridade, Uhum. de ambições, de desejos. Tu enxerga, eu imagino que obviamente tem diferença aí para você conquistar esse funcionário. Um operacional, ele tem anseios diferentes do que um que está buscando uma vaga de diretor. Uhum. Quais são as diferenças que você enxerga que são importantes num processo de seleção para cada caso desse? Ótima pergunta, Thiago. Vamos lá. Quando a gente fala de vagas operacionais, hoje são as vagas que mais temos dificuldade em recrutar no mercado. Às vezes o cliente ele vem até a gente, ele entende a nossa proposta, ele fala: Poxa, mas a minha vaga é um almoxerife, o valor é esse. Eu falo: A tua vaga, sendo almoxerife, para mim é mais difícil contratar do que um diretor de uma empresa. Muito, né? Por quê? Nós temos hoje o público operacional para essas vagas que você comentou e eles são orientados por tarefa. São pessoas tarefeiras, eles não são orientados por carreira, na grande parte das vezes deles. Eles são orientados, que a gente fala, o carregador do piano, que é muito importante para uma empresa. Muito, né? Deixa a faxineira faltar para você ver a importância que ela tem numa empresa. Então, o funcionário operacional, ele é tarefeiro. Se eu contratar alguém para uma vaga operacional que ele é orientado por carreira, vai dar errado. Porque ele vai querer crescer em 3 meses e isso não vai acontecer, tá? Uhum. Então, eu preciso avaliar muito bem esse profissional para colocar ele na caixinha correta e ele conseguir trabalhar e ficar e ter estabilidade aqui. O contrário também é verdadeiro. Se eu contrato alguém para uma vaga estratégica que não é orientado por carreira, que é orientado por tarefa, também vai dar errado. Então, essas análises a gente precisa fazer. Não adianta eu contratar alguém que tá, muitas vezes, no nível estratégico, por quê? Porque simplesmente ela ficou 10 anos alocada no mesmo cargo, numa mesma empresa, então ela tem currículo, né? Mas ficou encostada ali, ficou esquecida pelo tempo durante esses 10 anos numa empresa. Então, poxa, experiência ela tem? Tem currículo. Mas ela é orientada por carreira? Ela tem engajamento por estratégia, por crescimento, por pensamento lógico, por pensamento de autonomia, por tomada de decisão? Se ela não for, também está no lugar errado. Então, essas análises a gente tem que fazer. Mas o que é mais difícil hoje para a gente recrutar é vagas operacionais, porque são pessoas que são muito rápidas no mercado. Currículo de semana passada, ele não me adianta mais hoje. Um currículo de um pedreiro, vamos dar um exemplo, que eu recebi na semana passada, hoje ele já está trabalhando que tempo. Então, é currículo de ontem para hoje, sempre assim. Ô, Tati, e falando de uma vaga em específico, vendedor, Uhum, que é uma vaga que eu vejo que boa parte dos meus clientes não é que tem dificuldade de encontrar candidato, mas tem dificuldade de fechar o acordo, de trazer para dentro da empresa. O que eu vejo muito, tá? Muito vendedor querendo muito salário fixo e pouco salário variável, uhum, comissão. uhum. Mas, pô, para a empresa, aquele funcionário tem valor se ele vende. Se ele não vende, ela não tem valor. E se ele diz que consegue vender, o variável vai dar um bom salário para ele. Muito Uhum, bom. uhum. Melhor do que se fosse só fixo, ele Sim. alcançaria. Mas o que que eu vi ao longo desse tempo aí? Que o candidato, ele não quer. Ele quer o fixo. É raro, pelo menos pela amostragem que eu tenho, acaba sendo raro achar o candidato que recebe bem a ideia de um variável maior e um fixo menor. Como é que tu resolve isso aí, Tati? É exatamente isso que você falou, Thiago. A leitura do mercado tua tá perfeita.
É essa a realidade que a gente tem visto. Por quê? Vou explicar o porquê disso. Os bons vendedores, por mais que eles sabem que vão ganhar bem com a comissão daquela empresa, eles também têm consciência de que um bom trabalho comercial é a longo prazo, né? Então, vou dar um exemplo. Até mesmo nesse segmento que a gente sempre atua aí, que eu citei recentemente, que é o segmento de decoração de interiores, a área, né, de vendas de móveis planejados, a gente atua muito com franquia nisso e tal, acabamentos, enfim. Então, às vezes eu tiro um bom de uma concorrência para levar para outra. Para eu tirar o bom dessa concorrência para levar para outra, ele já está estabilizado lá. Por que ele vai sair? Pergunta que ele olha para mim e fala: Poxa, já tem uma média salarial aqui de 8.000, tá? Entre meu fixo mais a minha comissão. Faz sentido eu ir para esse concorrente? Faz, é legal, quero. Mas eu não tenho hoje condições de começar lá de baixo de novo, esperar esse volume acontecer, porque é um trabalho de conquista. Eu vou conquistar a minha carteira, eu vou formatar a minha carteira, eu vou entender desse novo produto. Ele sabe que é uma construção a longo prazo e que ele vai demorar ali 6 meses para performar. É muito comum disso acontecer, independente do segmento. Um vendedor novo, quando ele chega, ele tem um trabalho, né, de plantar. Então, o que eu sugiro para os meus clientes, o que eu faço na Bipartner com o meu comercial também? Eu trabalho com o mínimo garantido nos primeiros meses para essa pessoa, né? Então, olha, fulano, teu salário vai ser 1.500 mais comissão. Você vai tirar em torno de 3,5. Nesses teus 3 primeiros meses aqui, vamos trabalhar com 2,5 no garantido? Tá? O fixo continua sendo 1,5, mas você dá... É como se estivesse pagando um valor mínimo de comissão para ele. Isso. Se ele não atingir esse valor de comissão, eu garanto que ele vai receber esse valor para ele ter tranquilidade de trabalhar nos primeiros meses. Entendi. Né? E aí, você vai avaliar, claro que você vai avaliar essa pessoa, se ela tá se esforçando o suficiente para plantar e colher lá na frente. É uma forma de tu garantir essa estabilidade para ela sem Sim. se comprometer Sim. com o salário fixo, né? Com o salário fixo. Legal. Tati, a gente tá quase no finalzinho aqui, tá? Eu vou abrir o espaço agora para você... Você já falou no começo, mas reforça para quem acompanhou a gente até aqui até agora. Para quem o empresário está acompanhando, como é que ele faz para te contratar? Bom, ele pode entrar em contato com a gente hoje de diversas formas, né? Pode entrar em contato diretamente com o meu telefone, com o meu WhatsApp, conversar comigo, ou com o nosso time do comercial também. Hoje a gente tem os nossos telefones de cada uma das cidades que a gente atua, que a gente atende com o time comercial local. E a gente tem também lá o nosso site, www.bipartnerrh.com.br, e nosso Instagram, @bpartnerconsultoria, tudo junto. Tá joia. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Bipartner, o site da Bipartner, tá? Então você pode você de qualquer lugar do Brasil pode estar procurando a Tati para encontrar bons funcionários, né? Nessa época nesse momento todo político e econômico, a gente empresário poder contar com a ajuda de bons profissionais faz toda a diferença. Eu diria que quase que eu contrato uma consultoria para contratar para mim, tá? Porque não é fácil. Tati, obrigado pela tua participação, por ter topado esse convite, tá? Para estar aqui compartilhando um pouquinho do teu conhecimento. Vou deixar um último espaço para você deixar algum recado para quem acompanha a gente até aqui, alguma mensagem final. Eu que agradeço, Thiago, eu que agradeço esse espaço para a gente falar sobre assuntos tão interessantes, tão importantes, né? Eu converso muitas vezes com empresários que trazem para a gente que o principal gargalo de uma empresa hoje são pessoas, tanto a parte de contratar quanto a parte de treinar, de ter bons líderes. Então, acho que o assunto que a gente está trazendo aqui hoje, né, essa mescla do contratar com ter bons profissionais treinados dentro de uma empresa é praticamente, eu diria que 50% de um bom negócio. Então, eu sempre falo, talvez o empreendedor que até aqui não se deu conta dessa importância, ele vai precisar compreender que daqui adiante o negócio dele não evolui sem pessoas, né? Sem pessoas bem contratadas, bem treinadas. Então, eu que te agradeço por abrir esse espaço para a gente falar desse assunto tão importante. Obrigada. Obrigado. E para você que acompanha a gente até aqui também, obrigado pelo seu tempo e a gente se vê no próximo episódio.